Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu quero comentar algumas afirmações aqui da página 34 do livro Questões sobre Doutrina e comparar estas afirmações com alguns textos bíblicos. Evidentemente, a gente não tem a pretensão boba e tola de querer fechar o assunto, né? Lacrar o assunto. Nós vamos fazer alguns comentários pertinentes acerca dessas afirmações que precisam ser analisadas à luz da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Aqui a página 34 está dito o seguinte: as respostas constantes neste volume, que volume? Esse volume aqui, ó, Questões sobre Doutrina, podem ser consideradas como representando com exatidão a fé e a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Respostas consideradas com exatidão a fé e a crença da Igreja Adventistas. Então quer dizer que todas as respostas elaboradas pela Igreja ante as perguntas dos demais cristãos protestantes e evangélicos do mundo em relação às suas doutrinas, todas essas respostas contidas aqui neste livro foram representadas com exatidão a fé e a crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que está aqui não pode ser contestado. O que está aqui não pode ser contestado. Palavras da própria Igreja. Palavras da própria Igreja. Porque tem muita gente que quer desconsiderar questões sobre doutrina, colocando-o num nível inferior ao Nisto Cremos. Eles vão dizer que este livro, ao invés de ajudar os demais protestantes evangélicos a entenderem de verdade o que é a Igreja Adventista, contribuiu para que os protestantes evangélicos pudessem ter consciência dos erros doutrinários sustentados pela Igreja. Então vamos lá, seguindo aqui a página 34. Os que prepararam as respostas contidas neste livro, não pretendem ter dito a última palavra sobre a doutrina cristã. Ou seja, isso quer dizer que a Igreja ainda pode elaborar, digamos, respostas mais atualizadas sobre determinados assuntos ou doutrinas. Os adventistas do sétimo dia creem que o conhecimento humano da verdade divina é progressivo. O conhecimento humano da verdade divina é progressivo. Veja, é o que o livro está afirmando. E eles citam aqui Provérbios 4:18, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Certamente devíamos saber mais sobre a vontade e o propósito de Deus do que os justos de épocas passadas, e no futuro devemos justificadamente esperar maior desdobramento da verdade bíblica. Olha, então a Igreja diz que isso, evidentemente, levando-se em consideração a época em que esse livro foi lançado, foi publicado, em meados da década de 50 do século XX ali, né? Mais ou menos isso aí. Então, ou seja, os adventistas dessa época estão admitindo aqui que nessa época, eles, não só os adventistas, bem como os cristãos de um modo geral, tinham mais conhecimento da verdade, por exemplo, do que os justos que pertenciam à igreja cristã primitiva, certo? É isso que eles estão afirmando. E aí dizem, e no futuro devemos justificadamente esperar maior desdobramento da verdade bíblica. Devemos esperar. Então quer dizer que os autores das respostas contidas neste livro, que são adventistas, eles devem esperar novos desdobramentos da verdade bíblica.
devem esperar novos desdobramentos. Conquanto aceitemos a Bíblia, e exclusivamente a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, isso aqui é mentira, né? Isso aqui é mentira. A igreja não consegue mais esconder o fato de que, para ela, não somente a Bíblia, mas os escritos de Ellen White possuem autoridade, né? Possuem autoridade para fundamentar doutrina, dogma, enfim. Então, para a Igreja Adventista, nós sabemos que a Bíblia não é a única regra de fé e prática deles, certo? Isso aqui é mentira. Reconhecemos claramente que não entendemos com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem hoje. Prestem atenção nesta declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prestem atenção, vocês que estão me assistindo agora, que porventura possam ser adventistas, meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção nessa declaração da página 34 do Questões sobre Doutrina. Eu vou repeti-la, porque ela é importante. Conquanto aceitemos a Bíblia, e exclusivamente a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, reconhecemos claramente que não entendemos com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem hoje. Será que de lá para cá, de meados do século XX para cá, a igreja já pode afirmar que entende com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem? A igreja está admitindo que não entende com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. A igreja está reconhecendo isso. Ela própria está reconhecendo isso, que não entendeu, em meados do século XX, com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. É a igreja que está declarando isso. Nós que saímos da Igreja Adventista e que estamos aqui no YouTube apresentando nosso trabalho, um trabalho crítico em relação às doutrinas, à teologia adventista, à postura adventista diante dos demais cristãos do mundo, enfim, nós que estamos aqui, estamos dia após dia repetindo isso. A igreja nunca conheceu o que é evangelho de fato e de verdade. Nunca. E a própria igreja reconhece aqui, de forma oficial, que nunca entendeu com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. E aí continua. Tampouco pretendemos tal conhecimento. Tampouco pretendemos tal conhecimento. Veja, não está falando do conhecimento de toda a verdade cósmica, universal, contida em Deus. Não é disso que a igreja está falando. É toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. É diferente. Nem eu e nem ninguém, nem o maior doutor em teologia, tem o conhecimento de toda a verdade divina. Ninguém tem esse conhecimento total e pleno da verdade divina. Agora, é possível ter pleno conhecimento da verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. Como? Ora, está aqui, ó. A nossa norma normans, a nossa Constituição, está aqui. Toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem está aqui. No entanto, o que está aqui não corresponde a toda a verdade de Deus, contida essencialmente em Deus e manifestada no cosmos como um todo. Então, há uma diferença. Então, tampouco pretendemos tal conhecimento. Então, quer dizer que a Igreja Adventista nunca pretendeu ter um conhecimento perfeito de toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem. A própria igreja está reconhecendo isso. Ela estava contente com aquilo que, entre aspas,
ela entendeu como verdade. Aquilo que ela entendeu como sendo evangelho. Ela já estava contente com isso. Para ela, já era suficiente o que ela já entendia como sendo verdade bíblica, verdade evangélica. Aí diz mais: honramos a nobre linha de testemunhas. Olha como isso aqui é mentiroso. Olha que declaração mentirosa essa aqui. Honramos a nobre linha de testemunhas como Wycliffe, Lutero, Tyndale, Calvino, Knox. Citando o nome só de reformadores aqui, até agora. Wesley, aí entra um reformador arminiano. E outros grandes líderes do passado, cujo conhecimento trouxe nova luz e levou a igreja a prosperar em sua mais plena compreensão da verdade de Deus. Quando é que a igreja adventista, ela considera, vou citar alguns nomes aqui, Lutero, Tyndale, Calvino e Knox, reformadores, verdadeiros reformadores. Quando é que ela considerou a luz que esses teólogos reformadores trouxeram para dentro do movimento protestante? Quando é que a igreja reconhece isso? Ela mesma faz questão de dizer o seguinte: olha, a reforma, ela produziu um efeito, mas o efeito que a reforma produziu não foi suficiente. Nós estamos aqui para terminar a obra que os reformadores, tais como Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, iniciaram. Nós somos os reformadores do último tempo, vai dizer a igreja adventista. Então, como é que ela pode dizer que honramos a nobre linha de testemunhas? Como é que a igreja honra os ensinos trazidos à baila, trazidos à luz por Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, fundador do presbiterianismo? Como é que a igreja adventista diz que honra a linha desses teólogos, a luz que eles trouxeram? Isso é outra mentira absurda, deslavada. A igreja desconsidera os ensinos desses teólogos aqui citados. Ela desconsidera. Ela não está nem aí para esses teólogos. Ela tem a sua verdade que ela considera como verdade presente. Pronto, isso aí é o suficiente. Por isso que eles declaram aqui: não entendemos com perfeição toda a verdade que Deus desejaria que seus filhos conhecessem hoje. Tampouco pretendemos tal conhecimento. Eles não querem receber tal conhecimento. Então como é que eles podem dizer que honram a nobre linha de testemunhas como Wycliffe, Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, Wesley? Wesley até pode ser, porque Wesley era arminiano. Então, boa parte daquilo que Wesley ensinou é ensinado hoje pela igreja adventista, que para muitos é arminiano-wesleyana. Acreditam na questão do perfeccionismo, que é possível um crente vencer todo hábito e toda prática e todo ato pecaminoso. Wesley cria nisso. Morreu sem alcançar a perfeição prática na sua vida. Isso mesmo ele declarou, pouco antes de ir para a cova. Cremos que Deus tem dado luz especial nesses últimos dias, que está além da luz evangélica percebida pelos líderes cristãos de antigamente. Líderes cristãos de antigamente. Deus tem dado luz especial nesses últimos dias, que está além da luz evangélica percebida pelos líderes cristãos de antigamente. Deus tem dado luz especial, que Wycliffe, Lutero, Tyndale, Calvino, Knox, Wesley e outros grandes líderes do passado nunca entenderam. Nunca falaram sobre e nunca escreveram sobre. Que luz especial Deus estaria dando nesses últimos dias, que está além da luz evangélica percebida pelos líderes cristãos de antigamente? Que luz especial seria essa? Que luz especial seria essa? Veja, aí quando nós que prezamos por uma sim do Senhor verdadeiramente, quando nós trazemos aqui, olha, vou mostrar alguns textos para vocês com os quais a igreja adventista não
concorda. Ela diz concordar, mas ela distorce o verdadeiro sentido. Está aqui, ó, vou mostrar. João 17, verso 4. Jesus, na oração sacerdotal, pouquinho antes de ir para a cruz, ele diz, orando ao Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Pouquinho antes de ir para a cruz, Jesus já considerava a obra que o Pai lhe deu para fazer já cumprida, já realizada. Ele já considerava a obra terminada, pouquinho antes de ir para a cruz. Quando ele estava na cruz, ele proclama aquela célebre frase, quando Jesus, João 19:30, quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga. A obra foi completada. A missão foi cumprida. A obra foi realizada. Mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme declarado aqui a página 16 desse mesmo livro, olha, o ato sacrificial na cruz não é tudo, nem é o suficiente. Como é que é? Mesmo o Senhor Jesus tendo declarado em sua palavra, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Está consumado. Mesmo Jesus declarando isto, de forma inequívoca, de forma a não deixar nenhuma dúvida de que sua obra havia sido concluída, aí vem a Igreja Adventista e diz, o ato sacrificial na cruz não é tudo, nem é o suficiente. O ato completo da expiação na cruz é sem valor para qualquer pessoa, a menos que e até que seja aplicado por Cristo, nosso sumo sacerdote, e apropriado pelo recipiente individual. Não é suficiente, não é tudo. E Jesus disse que ele cumpriu já a obra que ele veio realizar. Foi por isso que ele ressuscitou. Se ele não tivesse cumprido a obra, se Jesus não tivesse cumprido a obra, tivesse falhado em sua missão, ele não teria ressuscitado. Mas a maior prova de que ele cumpriu a obra, de que ele terminou a obra, ele cumpriu a missão que Deus deu a ele, foi que ele ressuscitou. E aí a gente entende, passa a entender esses textos, olha, te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, está consumado. A gente entende isso plenamente quando a gente, por exemplo, compara outras declarações de Jesus, contidas aqui mesmo no Evangelho de João, por exemplo. João capítulo 6, versículos 38, 39 e 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja, ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja, a vontade de quem me enviou, ou seja, de Deus é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Jesus realizou a obra. Jesus cumpriu essa missão. Ele cumpriu essa missão. Onde foi que ele disse que tudo estava consumado? Foi na cruz. Tetelestai. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Então veja, outro texto que a gente tem que
considerar quando a gente fala de obra de Cristo completada? Outro texto que a gente tem que considerar. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando Jesus morre na cruz, ele sabia perfeitamente por quem efetivamente ele estava morrendo. Ou você quer dizer que não? Se ele sabia efetivamente por quem ele estava morrendo e por quem não, como é que a obra não pode estar terminada, completa, consumada, como ele próprio disse, tetelestai? Como? Ele conhece os que lhe pertencem. Sempre conheceu. E olha, o próprio profeta Isaías, no capítulo 53 do livro, do seu livro, diz aqui, olha, 53, 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Verá a sua posteridade. Quando Cristo se deu como oferta sacrificial na cruz, ele viu por quem ele estava oferecendo a sua vida, a sua alma, como diz o texto de Isaías. Verso 11 diz: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Justificará a muitos, não todos, muitos. Ele verá a sua posteridade. Ele verá o fruto do seu trabalho. Deus conhece os que lhe pertencem. Jesus sempre soube por quem ele estaria morrendo efetivamente na cruz. A obra foi realizada na cruz, foi consumada na cruz. Se não tivesse sido consumada, ele não ressuscitaria. Aí vem o adventista e diz: bom, então, se a obra terminou, por que ele está lá no céu, segundo Hebreus, intercedendo por nós? Se a obra terminou, o que ele está fazendo no céu? Ele está justamente fazendo a aplicação de tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Por todos aqueles que ele morreu, por todos aqueles a quem ele ofereceu a sua alma, a sua vida, a sua justiça. Ele está aplicando os benefícios de tudo aquilo que ele fez, especialmente de sua morte na cruz. Jesus está assentado ao lado do trono de Deus, diz o livro de Hebreus, aguardando até que todos seus inimigos sejam postos como estrado de seus pés. Veja, Jesus está assentado aguardando. Deste modo, sentado ao lado do trono de Deus, aguardando até que seus inimigos, ou seja, então Jesus sabe que nem todos seriam salvos por sua morte na cruz, ele sabe quem são esses. Ele está aguardando que todos os seus inimigos se manifestem e sejam postos por Deus como estrado de seus pés. É lá, ali ao lado do trono de Deus, que ele está intercedendo por nós. Nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos juntamente com ele ao lado do trono de Deus. Ele é o nosso representante ali. Estamos pela fé nele. Por que a igreja não aceita esse fato? Essa é uma luz que a igreja nunca aceitou. Um aspecto da luz evangélica, essencialmente evangélica, que a igreja nunca aceitou. Paulo, aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1,
versos 8 a 12, ele vai dizer o seguinte, olha só como esse texto aqui é maravilhoso. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Deus nos salvou, nos chamou, não foi por causa daquilo que você faria em nome de Jesus, ou deixaria de fazer. Não foi por causa das suas obras, não foi por causa dos seus feitos, não foi por causa da sua suposta obediência à lei. Não foi por isso que Deus te salvou e te chamou. A Bíblia está deixando claro isso. Mas isso para a igreja adventista não vale. Não é suficiente relatar isso aqui, falar sobre isso. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Se ele determinou antes, então ele predeterminou. Ele predestinou aqueles que ele conheceu de antemão. O texto é claro. Nos salvou e nos chamou com uma determinação que já foi cravada, concretizada antes de todas as coisas existirem. Antes de todas as coisas existirem. Antes do próprio Deus dar início à obra de criação. Vejam como isso aqui é profundo. Isso aqui é amplo, isso aqui vai para muito além da nossa compreensão racional. Nos salvou, nos chamou com santa vocação, ou seja, vocação santa. Vocação o que é? Chamado. Chamado santo. O chamado é santo. O chamado não proveio de você mesmo. E não foi por causa das suas obras que Deus te salvou e te chamou, mas por causa da sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, ou seja, por causa de Cristo, ainda antes de todas as coisas serem criadas. Verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. O que foi manifestada agora? A salvação. A sua determinação e graça. A sua santa vocação. Foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E olha só, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele destruiu a morte. Ele já destruiu a morte. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Isso quer dizer que a gente, por exemplo, eu que creio em Jesus Cristo, posso não morrer? Não, eu posso morrer daqui a pouquinho. Daqui 5 minutos eu posso morrer. Mas eu já estou com a vida eterna garantida. A imortalidade me pertence, não porque eu não possa morrer, passar pela morte natural. Não é por isso, mas é porque a salvação, a vida eterna, já me foi garantida pela morte, pelo aparecimento e morte de Jesus Cristo. Coisas que foram pré-determinadas por Deus antes dele criar todas as coisas. Não foi por minhas obras que ele determinou ou pré-determinou me salvar. Será que isso não é suficiente?
verso 11, para este evangelho, ou seja, para esta boa nova, sobre a qual ele falou aqui, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Verso 12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Veja, Deus é poderoso para guardar aquilo que ele confiou aos seus servos. Ele é poderoso para guardar tudo aquilo que ele confiou aos seus servos, aqueles que ele conheceu de antemão. Então, diante desses fatos bíblicos, você quer dizer, você tem a coragem de dizer que a obra na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente? Como afirma a igreja adventista, não é tudo. Vai dizer alguns bobocas que são pastores dentro da igreja adventista. Coitados, são bobocas, são pobrezinhos. Nada estava definido na cruz, vai dizer Wilson Paroski, o bambambam, o gênio, o cabeção. E é mesmo, ele é cabeção mesmo. É um cara muitíssimo inteligente, com muito conhecimento. Mas até o mais inteligente dos seres não está imune a declarar algumas coisas bobocas, algumas bobagens, algumas coisas infantis. Nada estava definido na cruz. Como não estava, cara pálida? A cruz representou só 50%. Vai dizer um outro boboquinha aí, que tem um jovenzinho boboca que é pastor da igreja adventista. Que tem um canalzinho aqui no YouTube. A cruz foi só 50%. Quer dizer que eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Está consumado. E a vontade de quem me viu é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Quer dizer que nada disso tem valor. Né? Nada disso tem valor. Ele destruiu a morte. Trouxe à luz a vida e a imortalidade. A verdadeira vida e a imortalidade. Nada disso vale para a igreja adventista. Ele já destruiu a morte. Na vida de quem que ele já destruiu a morte? Na vida daqueles que lhe pertencem e que ele conhece desde sempre. E que o profeta Isaías declarou, ele verá a sua posteridade, ele verá o fruto do seu trabalho, verá. Ele sabe quem são esses. O mesmo profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 66, vamos lá? Eu estou encerrando já, só quero ler mais 2 textos e vou encerrar esse vídeo. Mesmo profeta Isaías diz aqui, ó. Porque assim, Isaías 66, verso 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim, olha, estão diante de mim, a posteridade e o nome de vocês. O nome de vocês. A posteridade dos filhos de Deus, da igreja, do seu povo, que ele remiu onde mesmo? Na cruz, quando ele disse, está consumado. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, Senhor. Está consumado, tetelestai, a dívida está paga. A minha justiça agora é aplicada a todos esses que creem em mim por obra do Espírito Santo. Não porque eles tenham um livre-arbítrio, não porque eles tenham obras, não porque eles obedecem à lei perfeitamente, porque não é esse o caso. Não há um adventista do 7º dia sobre a terra que guarde toda a lei de Deus de forma perfeita, integral e ininterrupta. Não há. E por último, veja, o nome de todos por quem Cristo morreu já está diante de Deus. Porque o livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Hebreus 9:11 diz assim, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Olha, quando, porém, Cristo veio para onde? Lá para o santuário celestial. E por meio do que mesmo? Que ele realizou eterna redenção. Eterna redenção. Será que vocês não entendem o sentido disso? Qual é a parte do eterna redenção que vocês adventistas não entenderam ainda? Qual? Qual é a parte? Foi por meio do seu sangue. Onde esse sangue foi derramado? Jesus está fazendo expiação lá no céu, como a igreja adventista e sua teologia fajuta, mequetrefe afirma. Jesus está fazendo expiação lá no céu? Quer dizer que a expiação não terminou, ela continua. É isso que Jesus está fazendo no céu? Inclusive, nesse livro aqui, eu já até comentei isso. Nesse livro aqui é dito que Jesus, segundo Ellen White, está fazendo uma expiação diária, sacrifício diário. Sacrifício. Jesus está realizando sacrifício diário, lá no santuário celestial. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz que quando Jesus entrou no santuário celestial, ele já entrou como sumo sacerdote dos bens já realizados. O que vocês não entenderam aqui? Tetelestai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Bens já realizados. O que vocês não entenderam ainda, adventistas? Pelas barbas do profeta. Eita, povinho teimoso esse. Mas vocês não pretendem, né? Conhecer toda a verdade que Deus quer que vocês conheçam, né? Vocês já declararam isso, eu acabei de ler aqui, né, no livro. Depois ainda diz que Deus tem nova luz para conceder. Mas vocês não estão a fim de conhecer? Além de tudo, são contraditórios, né? São incoerentes. Dizem uma coisa e fazem outra. No tempo de Jesus, tinha um povo que era assim, né? A quem ele chamou de hipócritas, raça de víboras. Um povo que ele chamou de povo hipócrita e raça de víboras. Isso é sério, isso é grave. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Em nome do Senhor Jesus. Amém.